Antônio de Santana Conceição, sou discente do 7º semestre do curso de Letras pela Unilab. O título dessa pesquisa é Processo de Nativização de itens de étimo banto no Angolar. Essa pesquisa foi feita juntamente com a colega Vanessa de Jesus dos Reis, sob a orientação da professora doutora Manuela Bandeira. O objetivo desse trabalho é ampliar os estudos sobre as línguas crioulas da região do Golfo da Guiné, em especial o Angolar. De acordo com o Ladan de 2007, 92% das palavras de étimo não português do Angolar são de origem de línguas do grupo Banto, entre elas o Kikongo e o Kimbundo. Muitos desses itens, ao se incorporarem ao Angolar, sofreram algumas modificações, tanto fonológicas quanto morfológicas. E essa análise busca investigar quais foram essas modificações, ou seja, quais foram os mecanismos utilizados na incorporação desses itens. Metodologia. Além de leituras de artigos relacionados ao contexto histórico do Angolar e ao conceito de empréstimo linguístico para o embasamento teórico dessa pesquisa, alguns itens identificados por Maurer como sendo de étimo Kimbundo ou Kikongo foram coletados, ao mesmo tempo em que foram coletados os vocábulos correspondentes do novo dicionário português Kikongo, de Cobb 2010, e no dicionário Kimbundo português de Assis Júnior. Ao todo, coletamos 63 itens de étimo Kimbundo e 19 itens de étimo Kikongo. Depois disso, fizemos uma análise comparativa dos itens do Angolar com os itens correspondentes de étimo Kimbundo e ou Kikongo, a fim de encontrarmos possíveis padrões fonológicos ou morfológicos no processo de nativização. Esses são alguns dos resultados encontrados. Primeiro, eu vou falar do Kimbundo, onde encontramos supressão de segmentos, como a aférese, que, de acordo com Câmara Júnior, é todo apagamento que ocorre no início da palavra, ou seja, na primeira sílaba. Podemos ver aqui em Kimbundo, riquezo, passando para quezo, sofrendo um apagamento aqui da primeira sílaba, no Angolar, assim como quilembequeta, passando para lembeca, sofrendo também um apagamento aqui da primeira sílaba. Além disso, outra supressão que foi muito encontrada nesse processo aqui de aférese foi o apagamento do segmento U aqui, U, KU, que é um indicativo de verbo em Kimbundo, foi apagado completamente ao passar para o Angolar. Podemos ver aqui Kusakama, tremer, passando a Zacama, Kusangula, passando a Janga, Kukuna, passando a Kuna. Em todos os exemplos, esse segmento sofreu um apagamento no Angolar. Além disso, encontramos mudança na qualidade de segmento, como a assimilação, por terem traços articulatórios em comum. O Angolar adaptou a vogal alta I para a vogal média E. Então, Marimá, que é 2, passou a mema no Angolar. Caquinda, cesta pequena, passou a caqueta. Ambi, falar sem controle, passou a riambeta. Então, podemos ver aí esse processo de assimilação. Um alto também acontece, com a vogal U, passando a ser realizada como O no Angolar. Então, Xingu passou a ser Xingô. Tangu, ramo, passou a ser tango. Tanu, 5, passou a ser tano, no Angolar. Além disso, tivemos outra mudança na qualidade de segmento na consoante fricativa alveolar sonora Z, que ela não existe no inventário fonêmico do Angolar. E por esse motivo, o Angolar adaptou essa consoante para a consoante interdental sonora Z, que aqui é representada pelas consoantes DH. Então, riquezo passou a ser quezo, maza passou a ser madja. Significa ontem nas duas línguas. Além disso, tivemos também mudanças de significado, em Kimbundo. Tivemos, apesar de mudanças da grafia, também tivemos algumas mudanças de significado aí. Kukia, amanhecer, passou a Kian, no Angolar, que tem algo mais a ver com limpar o tempo. Kusangula, levantar, passou a Janga, tornar-se grande, alto.
Cubanda passou a cuanda, que antes era subir e passou a ser cume, telhado elevado. Cuteta, descascar, passou a teta, casca. Aqui temos um verbo passando para um nome. Agora vamos falar um pouco dos processos encontrados no Kikongo, né? Um dos processos de supressão foi a síncope, que acontece quando há um apagamento de um ou mais segmentos nas sílabas mediais, nas sílabas do meio do vocábulo. Aqui podemos ver no Kikongo Mbongo, o apagamento da consoante nasal, né, aqui no meio, na sílaba do meio, passando a Mbogo. Minica, passando a mica. Então, a sílaba medial, nesse caso aqui, foi apagada completamente. Também tivemos um processo de supressão de apócope, né, que consiste no apagamento de um ou mais segmentos na sílaba final. Então, aqui temos encala, caranguejo, aqui, passando a anca, no angolar, sofrendo total apagamento da última sílaba. Além disso, encontramos processos de adição, como a prótese no Kikongo, né, que ocorre quando um ou mais segmentos são adicionados ao início do vocábulo, na primeira sílaba. Aqui temos o mesmo exemplo aqui, encala, caranguejo, passando a anca, que foi adicionado antes da consoante nasal, a vogal A. Além disso, aconteceu também um acréscimo da consoante nasal diante de vocábulos precedidos pelas consoantes S, L e T, né, do Kikongo, passando de Tecua, passando aqui em Sequa. Aqui está a consoante nasal, Londe, passando a Inlonde, Tungi ou Tungi, passando a Intungi. Além disso, também tivemos, assim como no Kimbundo, alterações de significado no Kikongo, né? Aqui no Kikongo a gente pode ver uma maior preservação da grafia das palavras, mas também tivemos uma alteração de significado aqui. Engandu, crocodilo, passando a tubarão, cocá, azorrar, passando a cocô, rastejar, lemba-lemba, em Kikongo quer dizer borracha, árvore de borracha, passando no angolar para a espécie de cipó. E o anda encome, esmurrar, passando a encome, puma. Com isso, podemos concluir, né, segundo diz Parades, que os falantes da língua nativa tendem a interpretar a estrutura da segunda língua de acordo com a estrutura da primeira, e que o processo de nativização de itens emprestados não acontece de maneira aleatória, ou seja, há padrões que são seguidos, né? A exemplo da adaptação da consoante Z, né, por não existir, né, no inventário fonêmico do angolar, foi adaptada para Z. Né? E, além disso, processos de apagamentos também nem sempre são o primeiro recurso a ser utilizado. A exemplo que vimos, né, vários processos de assimilação sendo utilizados como recurso para a nativização desses itens. Aqui estão algumas referências. E meus agradecimentos, né, ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, ao PIBIC, né, que esse programa continue incentivando os estudantes a estarem cada vez mais interessados, né, cada vez mais trazendo os bons frutos, né, para o âmbito acadêmico. Agradeço também a minha professora orientadora, minha querida professora Manuele Bandeira, né, por todo o apoio, por todo o incentivo que tem me dado ao longo dessa minha trajetória aí acadêmica, e com certeza são conselhos, são ensinamentos que vou levar para a minha vida inteira. E agradeço também ao GELCLA, né, que é o grupo de estudos de línguas em contato e línguas crioulas, ao qual eu faço parte, e eu agradeço todas as contribuições que me auxiliaram também na construção dessa pesquisa. Muito obrigada a todos.